Milionário arrogante ignora sinais e prédio desaba, deixando a sua filha em coma. Mas o que ele descobre depois é imperdoável. O vento soprava suavemente pelas janelas enormes da mansão de Daniel Albuquerque. O chão brilhante, feito de mármore branco, refletia a grandiosidade de sua riqueza. Daniel, alto e de olhar severo, observava o jardim lá fora, onde flores que ele nunca soube o nome eram cuidadas por jardineiros que ele mal conhecia. «Carlos, traga o meu café», pediu sem nem olhar para o mordomo que estava sempre à sua disposição. Carlos, um homem de mãos calejadas e rosto marcado pelo tempo, prontamente obedeceu. Havia um respeito profundo em seus gestos, mesmo sendo tratado com indiferença por Daniel desde que era criança. Enquanto o patrão se ocupava em folhear documentos sobre suas construções, Carlos apareceu com a bandeja. «Aqui está, senhor Daniel», disse ele com a voz calma, colocando a xícara sobre a mesa de madeira nobre. Daniel apenas assentiu com a cabeça sem dar muita atenção. Estava concentrado em um novo projeto, mais um edifício luxuoso que aumentaria ainda mais sua fortuna. Ele não notava os detalhes ao redor. A imensidão da mansão, as flores nos jardins, nem mesmo as pessoas. Tudo ali girava em torno de uma coisa: dinheiro. Do outro lado da cidade, na faculdade de arquitetura, Alice Albuquerque, a filha de Daniel, estava terminando um de seus projetos mais desafiadores. Diferente de seu pai, Alice tinha um coração generoso e era apaixonada pelo que fazia. Seu sorriso iluminava o ambiente, mesmo quando estava concentrada, com o lápis nas mãos, ajustando os últimos detalhes de uma maquete. Ao lado dela, Yara Pereira, sua melhor amiga, ajudava no projeto. As duas eram inseparáveis desde o primeiro dia de faculdade. Yara, uma jovem de origem humilde, tinha conseguido uma bolsa para estudar ali e se dedicava com afinco para ser uma das melhores. Era uma moça de olhos atentos e expressão tranquila, sempre disposta a ajudar quem precisasse. «Alice, eu acho que se você colocar essa varanda aqui, o projeto vai ficar ainda mais bonito», sugeriu Yara apontando para o desenho com cuidado. Alice olhou com carinho para a amiga. «Você tem razão, Yara. Eu sempre posso contar com você para melhorar as coisas», respondeu com um sorriso de gratidão. Mas em casa as coisas não eram tão simples. Alice tinha dificuldades em lidar com o pai, que não entendia o amor que ela sentia pela arquitetura. Para Daniel, o que importava eram os números e os lucros. Eles raramente conversavam, e quando o faziam acabavam em discussões. «Alice, você precisa parar com essas ideias românticas sobre a arquitetura», dizia Daniel com uma voz firme, quase irritada. «Este mundo é para quem sabe fazer dinheiro, e é isso que você deveria estar aprendendo». Alice não respondia. Sabia que não adiantava discutir. Seu pai nunca entenderia seu ponto de vista. Ela se retirava para seu quarto, onde continuava a trabalhar em silêncio, sonhando com um mundo diferente, onde as construções fossem mais do que simples edifícios. Naquele mesmo dia, durante o jantar, Daniel recebeu uma visita de seu sócio e melhor amigo de infância, Lucas Antunes. Lucas era um homem tão ambicioso quanto Daniel, sempre focado em aumentar os lucros da empresa. Tinha o cabelo cuidadosamente penteado e uma voz persuasiva, sempre envolvida em negociações lucrativas. Ele entrou na mansão com sua postura confiante de sempre. «Daniel, precisamos conversar sobre o próximo projeto», disse Lucas, sentado no sofá de couro que parecia feito sob medida para ele. «Tenho uma ideia para aumentarmos os lucros ainda mais». «O que está pensando?» perguntou Daniel interessado. Lucas se inclinou para a frente, com um brilho de astúcia nos olhos. «Vamos cortar alguns custos no próximo edifício. Ninguém vai perceber, e os lucros serão enormes». Daniel pensou por um momento. Sabia que cortar custos poderia ser arriscado, mas Lucas sempre teve boas ideias. Ele olhou para o sócio e assentiu. «Certo. Confio em você, Lucas. Apenas cuide para que tudo seja feito discretamente». O que Daniel não sabia era que Lucas tinha outros planos em mente. A filha de Daniel, Alice, estava envolvida diretamente nesse projeto,
e Lucas enxergava uma oportunidade de manchar o nome da família Albuquerque. Ele sabia que Daniel planejava deixar o império nas mãos de Alice quando se aposentasse, mas Lucas queria algo diferente. Ele queria colocar seu próprio filho, Roberto Antunes, no comando da empresa. Roberto era um jovem promissor, estudava arquitetura ao lado de Alice e Yara, e havia se aproximado muito de Alice nos últimos tempos. Ele era apaixonado por ela, embora nunca tivesse revelado isso abertamente. Lucas via no filho uma oportunidade de controlar a empresa para sempre, e a melhor forma de fazer isso seria prejudicar Alice. O plano de Lucas estava traçado. Ele só precisava esperar o momento certo para agir. A manhã estava começando na mansão Albuquerque, e o sol iluminava as janelas, criando reflexos suaves no piso de mármore. Daniel, como de costume, já estava de pé, ocupado com suas preocupações de sempre: dinheiro, investimentos, novos negócios. Ele caminhava apressado pelos longos corredores da casa, falando ao telefone com tom sério e gestos impacientes. "Eu quero esses números na minha mesa até o final do dia, entendeu?" dizia, desligando o telefone com firmeza. Carlos, o mordomo, observava o patrão com a mesma calma de sempre. Ele conhecia Daniel desde que era criança, mas nunca viu grandes mudanças em seu caráter. Sempre ambicioso, sempre distante de qualquer coisa que não envolvesse lucro. "Senhor Daniel, eu gostaria de conversar com o senhor sobre um assunto importante", disse Carlos, aproximando-se com uma postura respeitosa. Daniel o olhou de relance, sem dar muita importância. "O que foi agora, Carlos? Fale logo, estou ocupado." Carlos respirou fundo. Sabia que Daniel não tinha paciência para essas coisas, mas precisava tentar. Ele pensava na filha, Yara, que havia se dedicado tanto para conseguir uma bolsa na faculdade de arquitetura estudando ao lado de Alice. Yara tinha um talento natural, e Carlos acreditava que ela poderia ser uma excelente profissional se tivesse uma chance. Então, ele reuniu coragem para pedir algo que nunca havia pedido antes. "Senhor Daniel, o senhor sabe que minha filha, Yara, é muito amiga de sua filha, Alice. Elas estudam juntas na faculdade, e Yara é uma aluna brilhante, muito dedicada", começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Daniel apenas cruzou os braços impaciente. "Carlos, onde você quer chegar com isso?" Carlos engoliu em seco, sentindo um leve nervosismo. Ele sabia que estava pisando em terreno delicado, mas prosseguiu. "Eu gostaria de pedir ao senhor que considerasse dar uma oportunidade para Yara trabalhar na sua empresa. Ela tem muito talento e poderia ajudar no projeto em que Alice está envolvida." Por um momento, Daniel ficou em silêncio, como se estivesse processando o pedido. Depois, ele soltou uma risada curta e sarcástica. "Você está brincando, Carlos?" disse ele, com um sorriso de desprezo nos lábios. "A filha de um mordomo trabalhando na minha empresa? Jamais." Carlos sentiu o rosto corar de vergonha. Ele nunca havia se sentido tão humilhado na vida. Tudo o que ele queria era uma chance para sua filha, mas Daniel não via as coisas dessa forma. Para ele, as pessoas eram divididas entre aqueles que tinham dinheiro e aqueles que não tinham. E Yara, por mais talentosa que fosse, estava do lado errado dessa divisão. "Eu jamais colocaria uma pessoa como sua filha em um projeto tão importante. Ela pode até ser amiga de Alice, mas isso não muda o fato de que ela não tem lugar no mundo em que vivemos", continuou Daniel, olhando diretamente nos olhos de Carlos. "Agora, se não se importa, eu tenho coisas mais importantes para fazer." Carlos baixou a cabeça sem ter mais o que dizer. Ele sabia que Daniel não mudaria de opinião, mas aquilo doía. Doía mais do que qualquer palavra. Ele se afastou em silêncio, voltando para suas tarefas na mansão, enquanto o coração estava apertado por dentro. O que ele não conseguia entender era como alguém como Daniel podia ser tão cego para o valor das pessoas ao seu redor. Enquanto isso, na faculdade de arquitetura, Alice e Yara trabalhavam juntas em seu projeto. A maquete estava quase pronta, e as duas estavam orgulhosas do trabalho que tinham feito. "Está ficando incrível, Yara", disse Alice, observando os detalhes com cuidado. "Tenho certeza de que o professor vai adorar." Yara sorriu, mas no fundo estava preocupada.
Ela sabia que seu pai havia conversado com Daniel e temia o resultado daquela conversa. Quando olhou para o celular, viu uma mensagem de Carlos, avisando que as coisas não haviam saído como esperado. Yara suspirou profundamente. O que foi? Perguntou Alice, percebendo a mudança na expressão da amiga. Yara tentou disfarçar, mas seus olhos tristes entregaram o que estava sentindo. Meu pai falou com o seu pai hoje de manhã. Ele pediu para que eu pudesse trabalhar na empresa junto com você, mas... A voz de Yara ficou mais baixa. Seu pai não aceitou. Ele humilhou o meu pai. Alice sentiu uma onda de raiva subir pelo corpo. Ela sabia que o pai podia ser difícil, mas não imaginava que ele pudesse tratar Carlos daquela maneira. Alice conhecia Yara e sabia o quanto a amiga era talentosa. Não fazia sentido algum ela ser tratada com desprezo por causa de sua origem. Eu não acredito que ele fez isso, disse Alice com a voz firme. Eu vou falar com ele. Yara segurou o braço da amiga, tentando acalmá-la. Não, Alice, por favor. Não adianta. Seu pai nunca vai mudar. Eu só queria uma chance. Alice ficou em silêncio por alguns instantes. Ela sentia a dor de Yara e sabia que a amiga merecia muito mais do que o que seu pai estava disposto a oferecer. Mas, no fundo, Alice também sabia que seu pai nunca a escutaria. Ele só pensava em dinheiro, em lucros, nunca se importava com as pessoas. Eu sinto muito, Yara, disse Alice com tristeza. Eu queria poder fazer mais por você. Yara sorriu de forma resignada. Está tudo bem, Alice. Vamos continuar com o nosso projeto. É o que eu amo fazer. As duas voltaram a trabalhar na maquete, mas o clima havia mudado. Enquanto as mãos de Yara moldavam o futuro que sonhava, no fundo ela sabia que esse sonho seria muito mais difícil de alcançar do que ela imaginava. Naquela noite de volta à mansão, Daniel sentou-se na poltrona de couro, olhando para os papéis sobre a mesa. Ele tinha mais uma reunião marcada com Lucas no dia seguinte, e sua cabeça estava cheia de números, contratos e estratégias. Para ele, tudo isso era o que realmente importava. Pessoas como Carlos e Yara eram apenas detalhes insignificantes em sua visão do mundo. O que ele não sabia era que a vida estava prestes a lhe mostrar o quão errado ele estava. Os dias seguintes passaram rápidos, cheios de trabalho e pressão na empresa de Daniel Albuquerque. A construção do edifício Costa Azul, um novo e ambicioso projeto da família, estava em pleno andamento. Alice era responsável por grande parte do planejamento arquitetônico, algo que a enchia de orgulho, embora o olhar duro e crítico de seu pai sempre estivesse sobre ela. Daniel não deixava que ela esquecesse o peso de suas responsabilidades, tratando a obra como mais um caminho para aumentar sua fortuna. O que ele não sabia, no entanto, era que o perigo estava muito mais próximo do que ele imaginava. Lucas Antunes, seu sócio e melhor amigo de longa data, acompanhava o andamento do projeto com um sorriso calculado. Ele havia tomado suas decisões. Sabotaria a obra, e Alice seria a vítima perfeita para arruinar o futuro dos Albuquerque. Lucas estava certo de que, com a reputação da filha manchada, Daniel desistiria da ideia de passar o controle da empresa para ela. Lucas e seu filho Roberto então assumiriam o império que construíram juntos. Naquela manhã, Alice se preparava para visitar o canteiro de obras. Como sempre, estava animada. Usava seu capacete de segurança e carregava uma prancheta cheia de anotações, pronta para inspecionar o andamento da construção. Ela mal podia esperar para ver o projeto se tornar realidade. O prédio Costa Azul era uma de suas maiores paixões. Eu volto em algumas horas, Yara. Quer vir comigo? Perguntou Alice, sorrindo enquanto recolhia suas coisas. Gostaria, mas preciso terminar o relatório da faculdade. Nos encontramos mais tarde, respondeu Yara, que também estava envolvida nos detalhes do projeto, mas havia ficado na faculdade para adiantar o trabalho. Alice deu de ombros e acenou, deixando o ambiente com um brilho nos olhos. Ela amava o que fazia, e aquele prédio era um sonho se concretizando. Enquanto isso, Roberto Antunes, que já havia chegado ao canteiro de obras, observava de longe. Ele sabia que algo estava errado. Nos últimos dias,
havia notado pequenos detalhes, falhas estruturais que não faziam sentido, mas não sabia que seu próprio pai estava por trás de tudo. Isso está estranho, murmurou Roberto preocupado, enquanto olhava para uma das colunas. Mas antes que ele pudesse inspecionar mais de perto, Alice chegou ao local e ele se apressou para encontrá-la. Alice, bom te ver aqui, disse ele sorrindo. Alice retribuiu o sorriso, sempre simpática. Também é bom te ver, Roberto. Vamos começar a inspeção? Perguntou ela, já se dirigindo para a área central da obra. Enquanto caminhavam pelo canteiro, Alice fazia anotações, verificava medidas e ajustava alguns detalhes com os engenheiros. Roberto a observava com admiração. Sabia que Alice era brilhante, e aquilo apenas tornava tudo mais difícil para ele. Como poderia lutar contra seus sentimentos por ela, e, ao mesmo tempo, lidar com a crescente suspeita de que algo estava terrivelmente errado na obra? De repente, um barulho alto cortou o ar. O som metálico de algo pesado se movendo. Os trabalhadores começaram a gritar. Roberto olhou para cima tentando entender o que estava acontecendo, mas, antes que ele pudesse reagir, uma das colunas centrais começou a ceder. Tudo aconteceu rápido demais. O chão tremeu sob seus pés. Alice, cuidado! Gritou Roberto correndo em direção a ela. O prédio em construção começou a desabar. A poeira subiu rapidamente no ar, os gritos ficaram abafados pelo caos, e as pessoas corriam em todas as direções. A última coisa que Roberto viu antes de ser atingido por destroços menores foi Alice tentando escapar, mas era tarde demais. Uma viga caiu, atingindo-a em cheio. Roberto caiu no chão, o impacto o jogando para trás. Ele sentiu o corpo todo latejar, mas ignorou a dor. Tudo o que importava naquele momento era Alice. A poeira e os gritos confundiam seus sentidos, mas ele lutou para se levantar, com o coração acelerado e o medo tomando conta. Alice! Alice! Ele gritava, sua voz desesperada em meio ao som de metal retorcido e paredes que continuavam a desmoronar. Quando finalmente a encontrou, seu coração quase parou. Alice estava inconsciente, seu corpo preso sob pedaços de concreto e ferro. Havia um corte profundo em sua cabeça, e ela não respondia. Não, sussurrou Roberto, caindo de joelhos ao lado dela, suas mãos trêmulas tentando, sem sucesso, livrá-la dos escombros. Alguém ajude, por favor! Os paramédicos chegaram rapidamente. O caos continuava ao redor, mas Roberto não conseguia pensar em mais nada além de Alice. Ele observou impotente enquanto os socorristas trabalhavam para retirá-la dali. Ela estava gravemente ferida, mas ainda respirava, mesmo que com dificuldade. Quando finalmente conseguiram levá-la para a ambulância, Roberto sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Alice estava à beira da morte, e ele não sabia o que fazer. No hospital, horas depois, Daniel chegou com o rosto pálido e os olhos arregalados. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua filha, sua única filha, estava gravemente ferida, em coma, por causa de um acidente na obra que ele tanto valorizava. Ao ver Roberto sentado no corredor com as roupas sujas de poeira e o rosto abatido, Daniel correu até ele, a voz tremendo. O que aconteceu, Roberto? O que aconteceu com a minha filha? Perguntou, quase gritando. Roberto olhou para ele com lágrimas nos olhos. A obra... Algo deu errado. Tudo desabou. E Alice... Ela... Sua voz falhou. Ele não conseguiu terminar a frase. Daniel olhou para a porta da sala onde Alice estava sendo atendida, sentindo o desespero crescer dentro de si. Seus pensamentos estavam uma bagunça, e a culpa começou a invadir sua mente. Ele era o responsável por aquilo, não era? Tudo o que sempre quis foi expandir sua fortuna, construir mais e mais, e agora, sua filha estava pagando o preço. O silêncio no hospital era sufocante. Daniel Albuquerque caminhava de um lado para o outro no corredor, as mãos tremendo enquanto esperava notícias de Alice. A culpa apertava seu peito de forma insuportável. Como aquilo havia acontecido? Como sua filha, sua única filha, podia estar à beira da morte? Roberto estava sentado, a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Estava sujo de poeira e sangue seco,
seu corpo ainda tremendo com os acontecimentos. Ele sentia o peso do que havia acontecido e não conseguia afastar o medo que tomava conta de cada pensamento. Alice estava ali, no hospital, lutando pela vida, e ele não pôde fazer nada para ajudá-la a tempo. Roberto. A voz de Daniel soou rouca, quase um sussurro. Ela vai ficar bem, não vai? Diga-me que ela vai ficar bem. Roberto levantou a cabeça, os olhos vermelhos, mas não tinha respostas. Como poderia ter? Ele também estava destruído por dentro, mas o medo que sentia pelo que Alice poderia enfrentar era tão grande quanto a culpa. Eu não sei, Daniel. Eles estão fazendo o melhor que podem, mas... Roberto engoliu em seco, incapaz de terminar a frase. O médico apareceu no corredor e o mundo de Daniel pareceu parar por um instante. Ele correu até o doutor, o coração na garganta. Como está minha filha? Como está Alice? Perguntou sua voz carregada de desespero. O médico respirou fundo antes de responder. Sua filha está em estado crítico. Fizemos tudo o que podíamos por enquanto, mas ela entrou em coma. Não sabemos quanto tempo ela vai ficar assim, mas ela está sendo monitorada de perto. As palavras foram como um soco no estômago de Daniel. Ele não conseguiu falar, apenas balançou a cabeça em sinal de compreensão, embora seu mundo estivesse desmoronando ao redor. Podemos vê-la? Perguntou Roberto, a voz fraca. Podem, mas não por muito tempo. Ela precisa de repouso absoluto, respondeu o médico, indicando a porta do quarto. Daniel e Roberto entraram no quarto devagar. Alice estava deitada na cama, com tubos e máquinas ao redor. Seu rosto, tão sereno, estava marcado por alguns ferimentos, e a palidez de sua pele fez o coração de Daniel apertar ainda mais. Ele não conseguia acreditar que sua filha, sua Alice, estava ali, entre a vida e a morte. Roberto se aproximou da cama, segurando a mão de Alice com cuidado. Eu estou aqui, Alice, sussurrou ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não vou sair do seu lado. Daniel, paralisado, o observava de longe. Ele queria dizer algo, queria se aproximar, mas se sentia impotente. Como pai, falhara em proteger sua filha. Ele falhara em tudo. Ficou de pé, com as mãos trêmulas e a cabeça cheia de pensamentos que não conseguia organizar. Do outro lado da cidade, Lucas Antunes estava em casa, segurando um copo de uísque enquanto olhava para fora da janela. O sol já estava se pondo e o céu começava a se tingir de tons alaranjados. Ele deu um longo suspiro de alívio. O acidente havia sido terrível, mas, para sua sorte, Roberto estava bem. O filho dele, ao menos, não havia sido ferido na tragédia. Porém, a culpa por Alice o incomodava. Ele sempre admirou a filha de Daniel, sabia que ela era uma jovem talentosa, mas agora ela estava entre a vida e a morte. Lucas balançou a cabeça tentando afastar o pensamento. A culpa estava lá, mas sua preocupação maior era com outra coisa, os próximos passos. Ele sabia que, se as investigações continuassem, o nome de Roberto e o seu próprio poderiam ser arrastados para a lama junto com o desastre do prédio. E isso ele não podia permitir. Se algo acontecesse a eles, todo o plano cairia por terra, e o império que tanto almejava escaparia de suas mãos. Lucas bebeu mais um gole do uísque e sentou-se à mesa, abrindo a pasta de documentos que estava à sua frente. Ele sabia o que precisava fazer. Agora, sua prioridade era forjar provas que incriminassem Daniel pelo acidente. Precisava garantir que ninguém jamais suspeitasse da verdadeira causa do desabamento, nem de quem realmente estava por trás das falhas estruturais. Se Daniel fosse o culpado, ele e Roberto sairiam ilesos, e tudo ficaria sob controle. Não tenho escolha, murmurou Lucas, enquanto olhava os documentos falsificados. Daniel já está com a reputação manchada por anos de ganância. Vai ser fácil colocar isso na conta dele. Mesmo sabendo que isso poderia destruir o amigo de infância, Lucas sentia que era a única maneira de proteger seu futuro e o de seu filho. Ele apenas precisava agir com rapidez. O acidente já havia causado muito alvoroço na mídia, e logo as investigações tomariam um rumo sério. Era preciso estar um passo à frente. Lucas se levantou, determinado. Não havia espaço para arrependimentos.
Seu foco era claro: garantir que Daniel fosse o único a carregar o peso da culpa, mesmo que isso o destruísse por completo. Quanto a Alice, Lucas sabia que sua vida estava por um fio, mas isso era um risco calculado no jogo de poder que ele escolheu jogar. No hospital, Carlos Pereira chegou, trazendo um silêncio respeitoso com ele. Ao entrar no quarto de Alice, viu Daniel de pé, cabisbaixo, sem forças para falar. Carlos se aproximou com cuidado. Ela é forte, senhor Daniel. Alice vai lutar, disse Carlos com um tom de voz calmo e sereno, mas carregado de esperança. Daniel olhou para ele, os olhos vermelhos de tanto lutar contra as lágrimas. Carlos, eu falhei com ela, murmurou com a voz embargada. Eu falhei como pai. Carlos não disse nada. Apenas tocou o ombro de Daniel, oferecendo o único conforto que podia naquele momento. Mesmo depois de tantos anos sendo ignorado e desprezado, Carlos continuava ali, leal, ao lado de Daniel quando ele mais precisava. O som das máquinas monitorando Alice preenchia o quarto e Daniel, pela primeira vez, se permitiu sentar ao lado da cama da filha. Com as mãos trêmulas, ele segurou a mão dela, fechando os olhos com força, enquanto o peso de suas escolhas caía sobre ele como uma tempestade. No hospital, os dias passavam devagar, como se o tempo estivesse preso em uma teia de desespero. Daniel se revezava entre as longas horas ao lado da cama de Alice e os momentos em que se retirava para os corredores, perdido em seus próprios pensamentos. Cada minuto era um lembrete de seus erros. Ele observava o rosto pálido da filha, imerso na culpa. As máquinas ao redor de Alice monitoravam cada batida fraca de seu coração, enquanto Daniel permanecia em silêncio, assistindo àquela cena que o consumia por dentro. Yara Pereira, a melhor amiga de Alice, vinha todos os dias ao hospital. Desde o acidente, ela se dedicava a estar ali, ao lado da amiga, sem deixar que a dor a tirasse de seu dever. Seus olhos estavam sempre marejados, mas ela não se deixava cair no desespero. Sabia que Alice precisava dela. Entre as visitas à faculdade e os compromissos com os projetos, Yara nunca deixou de ir ao hospital. Ela sentava ao lado da cama de Alice, segurava sua mão e conversava, mesmo sabendo que Alice não podia ouvi-la. Era como uma maneira de manter viva a esperança de que, em algum momento, sua amiga abriria os olhos. Eu sei que você é forte, Alice, murmurava Yara, segurando firme a mão da amiga. Você vai sair dessa, e nós vamos terminar aquele projeto juntas. Eu prometo. Roberto, que também passava grande parte de seu tempo no hospital, se juntava a Yara, mas ele mal conseguia falar. O amor que sentia por Alice se tornava cada vez mais doloroso, principalmente agora que ela estava ali, imóvel, lutando pela vida. Ele mal conseguia olhar para o rosto dela sem que uma onda de tristeza o tomasse. Estava dividido entre o medo pelo estado de Alice e a raiva por seu pai, Lucas. Roberto começava a suspeitar que havia algo mais por trás daquele acidente, algo que o atormentava e o impedia de encontrar paz. Enquanto o silêncio os envolvia, o médico que cuidava de Alice se aproximou do quarto com o rosto sério. Daniel ouviu e se levantou rapidamente, sentindo o coração acelerar. O médico era um homem tranquilo, mas o olhar cansado mostrava que ele trazia notícias difíceis. Senhor Daniel, posso conversar com o senhor? Perguntou o médico com a voz baixa e respeitosa. Daniel assentiu, mas seu estômago já estava embrulhado de ansiedade. Os dois caminharam em silêncio até um canto mais reservado do corredor. O médico parecia pensativo, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Eu sei que o senhor está passando por um momento muito difícil, começou ele, olhando diretamente nos olhos de Daniel. Mas há algo que sua filha me disse antes de entrar em coma. Algo que ela gostaria que o senhor soubesse. O coração de Daniel deu um salto. Ele não sabia o que esperar, mas a simples menção de que Alice havia falado com o médico o fez querer ouvir cada palavra. O que foi que ela disse? Perguntou, tentando esconder o nervosismo em sua voz. O médico suspirou e então começou a lembrar do acontecido, quando Alice lutava entre a vida e a morte.
Nos momentos antes de Alice entrar em coma, ainda no hospital, ela estava gravemente ferida, sua respiração fraca e irregular. O médico estava ao seu lado, tentando confortá-la, enquanto os enfermeiros trabalhavam apressadamente. Ela mal conseguia falar, mas a consciência ainda resistia. Doutor, Alice chamou com a voz quase inaudível. Eu preciso falar. Antes que... O médico se inclinou para mais perto, tentando ouvir o que ela dizia. Não se esforce, Alice, descanse, vamos cuidar de você, pediu ele com a voz suave. Alice balançou a cabeça apesar da dor. Yara, ela disse com dificuldade, se eu não conseguir, quero que Yara continue o projeto. Ela sabe o que fazer. O médico olhou para Alice impressionado com sua força de vontade, mesmo naquele estado tão delicado. Aquelas palavras eram um pedido carregado de confiança e esperança. Vou lembrar disso, Alice, respondeu o médico segurando a mão dela. Vou garantir que sua mensagem seja ouvida. Alice fechou os olhos logo depois, e minutos mais tarde, seu corpo não aguentou mais. Ela entrou em coma. De volta ao presente, o médico suspirou, observando a reação de Daniel enquanto terminava de contar o que Alice havia pedido. Ela estava fraca, Sr. Daniel, mas muito determinada. Eu prometi a ela que passaria essa mensagem para o senhor. Alice confia plenamente em Yara e quer que ela continue o projeto no caso de não poder fazê-lo. As palavras caíram como um peso sobre Daniel. Ele ficou imóvel por um momento, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Yara, a filha de Carlos? Aquela era a vontade de sua filha? Daniel sentiu o gosto amargo da culpa misturado ao desgosto de pensar que teria que confiar em Yara para algo tão importante. Começou Daniel, a voz trêmula. Eu não sabia disso. Alice nunca me disse nada. O médico o observava em silêncio, dando espaço para que Daniel assimilasse tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Daniel foi encontrar Yara no corredor do hospital. Roberto estava sentado ao lado dela, mas se levantou assim que viu Daniel se aproximar, percebendo que algo sério estava para acontecer. Yara olhou para Daniel com uma expressão preocupada, mas manteve a postura firme. Yara, começou Daniel sem rodeios. O médico me contou sobre a conversa que teve com Alice antes do coma. Ela pediu que você continuasse o projeto do edifício Costa Azul. Yara arregalou os olhos, surpresa, mas ao mesmo tempo tocada. Sabia que Alice confiava nela, mas ouvir isso diretamente de Daniel trazia uma responsabilidade ainda maior. Eu farei o que for preciso, Sr. Daniel, respondeu Yara, tentando esconder a emoção na voz. Farei isso por Alice. Daniel a olhou com uma mistura de culpa e desprezo. Aquilo não era o que ele queria. A ideia de passar o comando de um projeto tão importante para Yara, uma garota que ele sempre considerou menor, o deixava incomodado. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar o pedido da filha. A culpa por tudo o que havia acontecido o sufocava. Você vai assumir o cargo de Alice no projeto, disse ele com um tom amargo. Mas não pense que eu acredito que você vai conseguir fazer o que ela faria. Estou deixando isso com você por um motivo. Foi o que minha filha pediu. Mas eu não espero grandes coisas de você, Yara. As palavras de Daniel foram duras, carregadas de desdém, mas Yara manteve a cabeça erguida. O que importava não era o que Daniel pensava, mas sim o que Alice confiava que ela faria. E isso era o suficiente para ela. Eu entendo, Sr. Daniel, respondeu Yara com firmeza. Vou fazer o meu melhor. Roberto, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente, tentando aliviar o peso da situação. Eu confio em você, Yara, disse ele com um tom encorajador. Sei que Alice confiava, e eu também confio. Yara olhou para Roberto com gratidão. Mesmo que Daniel não acreditasse nela, Roberto e Alice acreditavam, e isso bastava. Ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse por sua amiga. Os dias seguintes passaram em um ritmo pesado e arrastado.
O ambiente no hospital continuava sombrio, enquanto Alice permanecia em coma, lutando silenciosamente pela vida. O quarto, preenchido pelo som das máquinas, era o único refúgio de Daniel, que não conseguia se afastar por muito tempo. Quando saía, sempre retornava com o peso do mundo em suas costas. Ele se sentia perdido, esmagado pela culpa. Carlos Pereira, o mordomo que o servia desde a infância, vinha com frequência ao hospital para apoiar Daniel da melhor maneira que podia. Ele trazia café, comida, ou simplesmente sentava-se em silêncio ao lado do patrão, como havia feito por toda a vida. Carlos não esperava agradecimentos, mas mesmo assim, suas ações eram sempre motivadas pelo carinho que, inexplicavelmente, ele nutria por Daniel, apesar de tantos anos de desprezo. Naquela tarde, Daniel estava sentado na sala de espera do hospital, os olhos fixos no chão. Seus pensamentos eram um turbilhão de arrependimentos e dúvidas. Ele sabia que, em algum momento, teria que retornar à empresa e retomar o controle de sua vida, mas não conseguia se mover. A culpa o prendia ali, junto à cama da filha. Carlos se aproximou com um café quente, estendendo o copo de maneira simples, mas sempre com o respeito de um velho amigo. "Aqui está, Sr. Daniel", disse ele com sua voz calma. Daniel, sem sequer levantar os olhos, pegou o café das mãos de Carlos. O silêncio entre os dois era pesado. Daniel olhava para o chão e Carlos permanecia em pé, esperando que o patrão dissesse algo, mas isso nunca acontecia. Depois de tantos anos servindo a família, Carlos já sabia o que esperar: silêncio e distância. Daniel suspirou profundamente, esfregando o rosto com as mãos cansadas. Sua mente não parava de voltar ao momento em que havia passado o cargo de Alice para Yara. A culpa o corroía, e, ao mesmo tempo, o desgosto por ter dado aquela responsabilidade à filha de seu mordomo o perturbava. Ele levantou o olhar e viu Carlos, ainda ali, em pé, esperando. O rosto de Carlos estava marcado pelo tempo. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho, e sua postura era humilde. Daniel nunca havia prestado muita atenção em Carlos. Para ele, Carlos sempre fora apenas o mordomo, o homem que cuidava de tudo para que sua vida corresse sem problemas. Mas agora, olhando para ele, uma sensação estranha começou a se formar no peito de Daniel. Ele não sabia o que era, mas era algo que o incomodava profundamente. "Por que você ainda está aqui, Carlos?" perguntou Daniel, a voz carregada de cansaço. "Depois de tudo, por que você ainda faz isso por mim?" Carlos permaneceu em silêncio por um momento, surpreso pela pergunta que, em toda a sua vida servindo Daniel, nunca havia esperado ouvir. Ele deu um passo à frente, olhando para o patrão com um olhar carregado de sentimentos que ele guardava há muito tempo. "Eu estou aqui porque me importo, Sr. Daniel", respondeu Carlos com simplicidade. "O senhor pode não perceber, mas eu estive ao seu lado desde que era menino. Vi o senhor crescer, vi o senhor enfrentar muitas coisas, boas e ruins. E mesmo quando o senhor não parecia notar, eu estive aqui porque, no fundo, eu o vejo como um filho." Daniel olhou para ele confuso. Aquilo era algo que ele nunca tinha ouvido antes, algo que ele não sabia como processar. Ele, que havia passado a vida desprezando a presença de Carlos, agora ouvia o mordomo lhe dizer que o considerava como um filho. "Como pode dizer isso?" Daniel perguntou, a voz baixa, quase incrédula. "Eu nunca o tratei com o respeito que merecia. Sempre o vi como alguém que estava apenas ali para fazer o que eu mandava. E mesmo assim, você diz que me vê como um filho?" Carlos sorriu levemente, mas era um sorriso triste. "O senhor nunca foi fácil, Daniel, mas às vezes quem precisa mais de amor é quem mais o nega. Eu sabia que o senhor carregava o peso de ser quem é, e nunca esperei nada em troca. Eu estou aqui porque me importo, e porque vi em você alguém que, no fundo, só precisava de alguém que não o abandonasse." As palavras de Carlos atingiram Daniel de uma maneira inesperada. Ele sentiu algo quebrar dentro de si, algo que ele não sabia que estava lá. Um nó se formou em sua garganta, e pela primeira vez, ele sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Rapidamente ele se levantou, incapaz de lidar com aquela sensação.
Preciso de um tempo, disse Daniel, saindo apressado da sala de espera, deixando Carlos para trás. Daniel caminhava pela cidade, perdido em seus pensamentos. A noite havia caído, e ele andava sem rumo pelas ruas, sentindo o frio cortar seu rosto. A conversa com Carlos ecoava em sua mente, e ele não conseguia se livrar das palavras que o mordomo havia dito. Como ele pôde ser tão cego, tão insensível a tudo ao seu redor? Sua filha estava em coma, seu império corria perigo, e o único homem que sempre esteve ao seu lado, incondicionalmente, ele havia desprezado a vida inteira. Enquanto caminhava, Daniel se lembrou de momentos da infância quando Carlos cuidava dele. Seus pais, Rodrigo e Márcia, raramente tinham tempo para o filho, sempre ocupados com seus negócios e viagens. Carlos era quem estava lá, sempre pronto para cuidar de Daniel, fosse quando ele caía e se machucava ou quando precisava de companhia, nas noites em que se sentia sozinho. Mas Daniel nunca havia retribuído. Ele cresceu acreditando que as pessoas estavam ali para servi-lo e que com o dinheiro podia comprar qualquer coisa. Agora, ele percebia o quanto estava errado. Perdido em seus pensamentos, Daniel parou diante de uma construção. Era uma obra em andamento, semelhante ao projeto que Alice havia idealizado. Ele ficou ali, observando os trabalhadores enquanto erguiam paredes e carregavam materiais. Eles eram como formigas, correndo de um lado para o outro, construindo algo que aos poucos tomava forma. Por um instante, Daniel sentiu uma pequena fagulha de compreensão. Sua filha, Alice, amava aquilo. Para ela, construir era mais do que erguer paredes ou ganhar dinheiro. Era uma arte, uma paixão. E agora, ela estava lutando pela vida por causa de escolhas que ele, Daniel, havia feito. A responsabilidade por tudo isso pesava ainda mais sobre seus ombros. Ele sabia que algo dentro de si estava mudando, mas não sabia exatamente o quê. Tudo o que ele sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vulnerável. Sentia-se humano, e aquilo o assustava profundamente. No dia seguinte, Daniel retornou ao hospital. Quando entrou no quarto de Alice, viu Yara ao lado da cama, como sempre, segurando a mão da amiga e conversando com ela, mesmo que Alice não pudesse ouvir. Daniel observou a cena em silêncio, sem ser notado. Aquela jovem, que ele havia desprezado tantas vezes, estava ali, dedicada, fiel à amizade que tinha com sua filha. Talvez ele estivesse errado sobre ela. Mas isso ele ainda não conseguia admitir. As semanas se arrastavam no hospital, e a situação de Alice continuava sem grandes mudanças. Ela permanecia em coma, e a angústia consumia Daniel a cada novo dia. Ele fazia visitas diárias, ainda sem saber como lidar com a dor que lhe esmagava o peito. Yara, por outro lado, seguia firme com seu compromisso de continuar o projeto do edifício Costa Azul. Apesar da falta de confiança de Daniel, ela se dedicava ao máximo para honrar a promessa que havia feito à sua amiga. Roberto também frequentava o hospital com frequência, dividindo seu tempo entre cuidar de Alice e ajudar Yara com o projeto. Ele era um apoio constante, embora estivesse cada vez mais perturbado. A dúvida que o atormentava desde o acidente continuava a crescer dentro dele, e suas suspeitas sobre o envolvimento de seu pai, Lucas, tornavam-se mais difíceis de ignorar. Certa tarde, enquanto caminhava pelos corredores do hospital, Roberto decidiu ir até o escritório do pai. Ele sabia que precisava de respostas. Desde o acidente, Lucas havia se mostrado distante e evasivo, sempre mudando de assunto quando o desabamento era mencionado. Roberto não podia mais ignorar o incômodo que sentia no fundo de seu coração. Ele precisava enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando Roberto chegou ao escritório de Lucas, encontrou a porta entreaberta. Do lado de dentro, ouvia a voz do pai, falando ao telefone, com um tom que ele raramente usava. Era um tom frio, calculista. Roberto se aproximou com cuidado, parando ao lado da porta para ouvir a conversa. "Sim, eu já cuidei de tudo", dizia Lucas. "Os documentos foram forjados. Não vai sobrar nada que ligue isso a mim ou ao Roberto. Daniel vai carregar essa culpa sozinho." O sangue de Roberto gelou ao ouvir aquelas palavras.
Ele ficou paralisado por um momento, sem acreditar no que estava ouvindo. O pai, seu próprio pai, estava envolvido no acidente que quase matou Alice. E pior, ele havia forjado provas para incriminar Daniel, o melhor amigo de infância, para proteger a si mesmo. Roberto não sabia se gritava, se chorava, ou se entrava na sala e confrontava Lucas naquele momento. A traição o atingia como uma faca. Ele sempre admirou o pai, mas agora, tudo o que ele sentia era repulsa e uma raiva crescente. Sem fazer barulho, Roberto se afastou da porta, tentando controlar sua respiração. Ele precisava pensar no que fazer, mas sabia que não poderia deixar aquilo passar. Ele precisava contar para Daniel. No mesmo dia, Roberto voltou ao hospital. Sua mente estava um turbilhão, mas ele sabia que tinha que agir com cuidado. Ao entrar no quarto de Alice, encontrou Daniel sentado ao lado da cama da filha, o rosto cansado e abatido. Era difícil para Roberto ver Daniel daquela maneira, sabendo que o peso da culpa por tudo aquilo caía sobre ele. E agora saber que Daniel era inocente tornava a situação ainda mais insuportável. Daniel, chamou Roberto hesitante. Daniel olhou para ele, com uma expressão de preocupação. O que foi, Roberto? Você parece perturbado, disse ele, observando o jovem com atenção. Roberto respirou fundo, sentindo as palavras pesarem em sua garganta. Como ele poderia contar para Daniel que seu próprio melhor amigo o havia traído de maneira tão vil? Mas ele sabia que não podia esconder a verdade. Eu descobri algo, Daniel, começou ele com a voz trêmula. Algo muito grave, sobre o acidente. Daniel franziu o senho, confuso. Ele se levantou da cadeira, preocupado com o tom de voz de Roberto. O que está dizendo, Roberto? O que você descobriu? Perguntou Daniel, sua voz ficando mais firme. Roberto hesitou por um momento, mas então as palavras saíram com força. O meu pai, Lucas, ele está envolvido no acidente. Ele forjou provas para colocar a culpa em você, Daniel. Foi ele quem manipulou os documentos. Ele sabia sobre as falhas no projeto e fez isso para salvar a própria pele e me proteger. Eu ouvi ele falando no telefone. Roberto não conseguiu mais conter as lágrimas. Meu pai traiu você, Daniel. Ele quase matou a Alice e me fez acreditar que você era o culpado. O impacto das palavras de Roberto fez Daniel cambalear para trás, como se tivesse levado um soco no peito. Ele olhou para Roberto, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Lucas? Lucas, seu melhor amigo de infância? Aquele com quem ele havia construído um império, aquele em quem ele confiava como a um irmão? Era ele o responsável? Daniel balançou a cabeça, incrédulo, sua mente girando enquanto tentava processar a revelação. Não, murmurou Daniel, quase sem ar. Não pode ser. Lucas nunca faria isso. Ele é meu amigo. Eu também achei que ele nunca seria capaz disso, disse Roberto, a voz embargada. Mas eu ouvi, Daniel. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Ele fez isso. E agora ele quer que você carregue a culpa sozinho. O silêncio no quarto ficou pesado, sufocante. Daniel se sentou de volta, sentindo as pernas fraquejarem. Ele olhou para Alice, ainda deitada, imóvel, e sentiu uma onda de raiva e desespero subir dentro de si. Lucas havia feito isso. Ele havia quase matado sua filha, e agora estava tentando destruir o resto de sua vida, colocando a culpa nele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Daniel. Ele não conseguia controlar a dor que o invadia. Ele quase matou minha filha, sussurrou Daniel, sentindo a voz falhar. Ele me traiu. Como ele pôde fazer isso? Roberto se aproximou de Daniel, ajoelhando-se ao lado dele. Eu sinto muito, Daniel. Eu não queria que fosse assim. Eu nunca imaginei que meu pai seria capaz disso. Eu não sou como ele. Eu juro. Daniel olhou para Roberto, e apesar de toda a dor e raiva que sentia, ele sabia que o jovem não tinha culpa. O coração de Roberto estava em pedaços, assim como o dele. Eu sei que você não é como ele, Roberto, disse Daniel segurando o ombro do rapaz. Eu sei.
Os dois ficaram ali, em silêncio, enquanto a dor e a traição tomavam conta de ambos. O que Lucas havia feito era imperdoável, e agora Daniel precisava decidir o que faria a seguir. Os dias após a revelação da traição de Lucas trouxeram uma escuridão ainda maior para Daniel Albuquerque. A descoberta de que o homem que ele considerava um irmão havia forjado provas para incriminá-lo e, pior, estava diretamente envolvido no acidente que quase matou sua filha, era uma dor quase insuportável. Daniel já se sentia destruído por dentro, mas agora a amargura e a sensação de abandono tomavam conta de seu coração. Ele mal conseguia ficar de pé nos dias seguintes. O simples ato de respirar parecia pesado demais. A cada vez que entrava no hospital, ao ver Alice deitada na cama, ele se lembrava de como havia sido cego. Confiara em Lucas sem questionar, e agora tudo estava desmoronando. Sua filha, a quem ele nunca deu o devido valor, lutava pela vida, enquanto sua empresa estava prestes a ruir, arrastada pelo escândalo. Foi então que o pior aconteceu. Um dia, enquanto estava em sua casa, tentando lidar com o turbilhão de emoções, Daniel recebeu uma ligação que jamais imaginaria. Do outro lado da linha, a voz séria do advogado da empresa, Rafael, trouxe a notícia que ele tanto temia. O império que ele construiu com tanto esforço estava à beira da falência. Senhor Daniel, começou Rafael tentando manter um tom neutro, mas era impossível esconder a gravidade da situação. Preciso informá-lo que a empresa entrou em colapso financeiro. As investigações em torno do acidente, somadas à fuga de investidores após os recentes escândalos, nos colocaram em uma situação insustentável. Não há como evitar. A falência será inevitável. Daniel ficou em silêncio, segurando o telefone com força, como se aquilo pudesse mudar o que estava ouvindo. Seu coração, já despedaçado pela situação de Alice, agora parecia parar de bater. Ele sabia que as coisas estavam ruins, mas não imaginava que haviam chegado a esse ponto. Não pode ser, murmurou quase em um sussurro. Eu perdi tudo, Rafael. A voz do advogado estava firme, mas não havia mais como esconder a verdade. Sim, senhor Daniel. A empresa não tem mais recursos para continuar. Os processos judiciais que estão sendo movidos contra nós e o afastamento dos principais investidores tornam impossível manter o negócio funcionando. Vamos precisar declarar falência. Daniel desligou o telefone sem dizer mais nada. Ficou sentado por um longo tempo, encarando o vazio. Tudo o que ele tinha, todo o império que construiu ao longo de sua vida, havia desaparecido. Anos de trabalho, de sacrifícios, de decisões duras. Tudo se esvaiu. E no final ele percebeu que o que mais importava, sua filha, sua família e até mesmo as pessoas que o apoiaram durante toda a vida, como Carlos e Yara, ele havia negligenciado. Naquela noite, Daniel andava pela casa vazia, sentindo o eco de seus passos nas paredes enormes da mansão. Tudo ali representava o que ele havia sido. Um homem arrogante, preocupado apenas com o poder e a riqueza. Mas agora, o que sobrava? O que significavam aquelas paredes de mármore, as obras de arte caras, os móveis luxuosos? Nada daquilo importava mais. Com a falência iminente, Daniel sabia que perderia também sua mansão, seus bens, tudo o que o cercava. Ele não teria mais para onde ir. Não havia mais nada a ser feito. Em um acesso de raiva, ele pegou uma das cadeiras de madeira maciça e a jogou contra a parede. O barulho da madeira se partindo ecoou pela casa, mas Daniel não sentiu alívio, apenas mais vazio. E foi então que ele se lembrou de Carlos. Carlos, o homem que ele desprezou por toda a vida, ainda estava ao seu lado. Mesmo depois de tudo, mesmo após anos de humilhações, Carlos ainda permanecia fiel, oferecendo apoio nos momentos mais difíceis. Daniel sabia o que precisava fazer, mesmo que aquilo o envergonhasse profundamente. Ele não tinha mais para onde ir, e em sua mente só restava uma pessoa que o acolheria sem pedir nada em troca. Na manhã seguinte, Daniel fez as malas. Era estranho para ele, um homem que sempre teve tudo,
estar ali, com apenas uma mala simples, deixando para trás a mansão que uma vez foi seu símbolo de status. Ele olhou para os quartos vazios, para os corredores silenciosos, e sentiu uma tristeza profunda. Não pela perda da riqueza, mas pela vida vazia que ele havia levado, cego para o que realmente importava. Ao chegar à casa humilde de Carlos, Daniel hesitou por um momento antes de bater na porta. O coração estava pesado, o orgulho ferido, mas ele sabia que não tinha escolha. Carlos abriu a porta e, por um instante, o choque passou por seus olhos. Ver Daniel Albuquerque, o homem que sempre foi o símbolo de poder e riqueza, parado à sua porta com uma mala nas mãos, era algo que ele jamais imaginaria. "Senhor Daniel?", Carlos perguntou surpreso, mas sem deixar de lado o respeito. Daniel olhou para o chão por alguns segundos antes de levantar os olhos para Carlos. "Carlos, eu não tenho mais nada. Perdi tudo. A empresa, a mansão, tudo foi embora." Ele fez uma pausa, lutando contra o orgulho que ainda o impedia de continuar. Eu não tenho para onde ir. Preciso da sua ajuda." Carlos ficou em silêncio, mas seu olhar foi de puro entendimento. Ele assentiu lentamente, abrindo a porta. "O senhor pode ficar aqui, senhor Daniel. O senhor é bem-vindo na minha casa", disse Carlos com a mesma gentileza de sempre. Daniel entrou na casa humilde, com paredes simples e uma decoração modesta. Era um lugar aconchegante, completamente diferente da opulência a que ele estava acostumado. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha paz naquele lugar. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu acolhido. Carlos o conduziu até um quarto pequeno, com uma cama simples, mas limpa e arrumada. Daniel sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido desmoronar sobre seus ombros. Carlos se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro com um gesto gentil. "Tudo vai se resolver, senhor Daniel. Às vezes, perder é a única maneira de descobrir o que realmente importa." Daniel não respondeu, mas as palavras de Carlos ecoaram em sua mente. Pela primeira vez, ele começava a entender o que aquilo realmente significava. A notícia da falência da empresa de Daniel se espalhou rapidamente, e com ela vieram consequências ainda mais graves. As investigações sobre o acidente no edifício Costa Azul avançaram, e logo Lucas Antunes, o antigo sócio de Daniel, foi formalmente acusado. As provas forjadas por ele não resistiram à análise minuciosa da polícia, e a verdade finalmente veio à tona. Lucas havia manipulado tudo, colocando vidas em risco por ganância, e agora enfrentava as consequências. Naquele dia, Daniel recebeu a notícia da prisão de Lucas, enquanto estava na casa de Carlos. Ele não se surpreendeu. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria. Mas o que ele não esperava era o impacto que aquilo teria sobre Roberto. O jovem, que sempre admirou o pai, agora estava destruído por dentro, lidando com a traição de alguém que amava e respeitava. Roberto entrou na sala da casa de Carlos, o rosto marcado pela dor. Ele havia acabado de voltar da delegacia, onde assistira à prisão de Lucas. Seus olhos, antes cheios de esperança e amor por Alice, agora estavam sombrios, como se o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Daniel, que estava sentado à mesa, levantou-se ao ver o estado do rapaz. Ele sabia que, por mais que estivesse sofrendo, Roberto enfrentava uma dor diferente, uma dor que nenhum filho deveria sentir. "Roberto", começou Daniel, com uma voz suave, tentando encontrar as palavras certas. Roberto o interrompeu, erguendo a mão para sinalizar que não precisava falar. A raiva e a tristeza estavam misturadas em seus olhos, mas ele precisava desabafar. E quando começou a falar, foi como se uma represa se rompesse. "Eu fui até a delegacia", disse Roberto, a voz trêmula. "Eu vi o meu pai ser levado pela polícia. E pela primeira vez, eu o olhei nos olhos e vi o que ele realmente é. Um monstro." Daniel sentiu o peso daquelas palavras e soube que Roberto estava no limite. Ele sabia o que era enfrentar uma traição, mas para Roberto, aquilo era ainda mais devastador. O pai que ele admirava, que ele achava ser um homem de princípios, havia se mostrado um criminoso, disposto a sacrificar tudo por poder.
Roberto deu um passo à frente, apertando os punhos. Eu disse a ele. Eu disse que ele não é mais meu pai, que não sou mais filho dele. Como ele pôde fazer isso, Daniel? Como ele pôde arriscar a vida de Alice, a mulher que eu amo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto. Eu nunca vou perdoá-lo. Nunca. Daniel se aproximou, tentando consolar Roberto, mas sabia que nada que dissesse mudaria a dor que o rapaz sentia. Ele colocou a mão no ombro do jovem, com um gesto silencioso de apoio. A dor de Roberto era uma ferida que o tempo levaria para curar. Eu sinto muito, Roberto, disse Daniel com sinceridade. Eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Lucas, ele destruiu tudo, mas você é diferente. E sei que Alice sente o mesmo. Roberto fechou os olhos, lutando para controlar a respiração. Ele não queria ser consumido pelo ódio que agora sentia pelo pai, mas era difícil. Ele havia perdido a confiança, e a imagem que tinha de Lucas havia sido completamente destruída. Eu não sou como ele, repetiu Roberto mais para si mesmo do que para Daniel. Eu nunca vou ser como ele. Poucos dias depois, a prisão de Lucas foi confirmada. Ele seria julgado por fraude, negligência criminosa e tentativa de homicídio, devido ao acidente causado pelo uso de materiais adulterados. A notícia correu rápido, e a mídia se voltou contra o ex-sócio de Daniel, que agora estava completamente desacreditado. Lucas tentou manter uma postura firme diante da prisão, mas por dentro sabia que sua vida estava acabada. No entanto, o que mais doeu em Lucas foi o confronto com Roberto. Durante a prisão, quando os olhos de pai e filho se encontraram, Lucas esperava ver arrependimento ou compreensão. Mas tudo o que viu foi desprezo. Você é um monstro, disse Roberto com a voz fria e cheia de raiva. E eu não sou mais seu filho. Nunca mais serei. Lucas tentou falar, tentou justificar suas ações, mas as palavras falharam. Tudo o que restava era o peso de suas escolhas e a certeza de que ele havia perdido o que era mais importante. Seu filho o odiava. A vergonha de ter destruído sua própria família o corroía por dentro. Enquanto tudo isso acontecia, Daniel, agora sem sua fortuna, estava tentando reorganizar sua vida. A pequena casa de Carlos e Yara se tornou seu refúgio. Ele ainda lutava com a culpa e a tristeza, mas aos poucos, algo dentro dele começou a mudar. Ele observava a dedicação de Yara ao projeto do edifício Costa Azul e via, nos pequenos gestos de Carlos, uma generosidade que ele jamais valorizara antes. Aquele ambiente humilde e cheio de amor lhe trouxe algo que ele não conhecia: paz. Carlos, com sua paciência e bondade, e Yara, com sua determinação e dedicação, foram as chaves para que Daniel começasse a perceber que riqueza, poder e status nunca foram o que realmente importava. Um dia, ao ver Yara se preparando para mais uma visita ao hospital, Daniel a chamou. Yara, disse ele com uma voz mais suave do que de costume. Eu nunca te agradeci pelo que você está fazendo. Eu fui injusto com você, com Alice e com seu pai, Carlos. Eu não mereço nada disso, mas mesmo assim vocês me acolheram. Yara olhou para Daniel com um sorriso compreensivo. Eu estou fazendo o que Alice pediu, Sr. Daniel. E o que eu sinto que é certo, respondeu ela com humildade. Estamos aqui porque sabemos que, apesar de tudo, o senhor também merece uma segunda chance. Daniel respirou fundo, sentindo as palavras de Yara o atingirem em cheio. Ele sabia que precisava mudar, e agora estava pronto para começar. Eu prometo que vou fazer tudo diferente desta vez, disse Daniel com sinceridade. Eu vou mudar, e se Deus permitir, quando Alice acordar, ela vai encontrar um homem melhor. Yara assentiu, vendo a mudança no olhar de Daniel. Ali, naquele momento, o Daniel Albuquerque que ela conhecera como arrogante e obcecado por poder, começava a desaparecer. Os dias na casa de Carlos seguiam um ritmo mais tranquilo, quase terapêutico para Daniel. Sem a pressão dos negócios, sem a opulência que antes o cercava, ele encontrou um espaço para refletir e se transformar.
O ambiente simples da casa de Carlos e o amor incondicional que Yara e seu pai ofereciam foram fundamentais para Daniel começar a se redimir. A cada dia, ele se tornava mais humano, mais sensível ao que realmente importava na vida. Apesar de tudo, a dor pela situação de Alice ainda o consumia. Ele passava horas no hospital, sentado ao lado da filha, observando seu rosto sereno, mas imóvel. Cada batida do coração de Alice, monitorada pelas máquinas, era um lembrete da fragilidade da vida e de como ele quase a havia destruído. Daniel rezava, desesperado, pedindo por um milagre, mas nada parecia mudar. Certo dia, enquanto ele estava sentado à beira da cama de Alice, sentiu que suas forças estavam se esgotando. Havia passado tanto tempo se culpando, desejando que pudesse voltar no tempo e fazer as coisas de maneira diferente. Agora, tudo o que restava era a esperança de que sua filha acordasse. Alice, me perdoe, sussurrou ele com os olhos marejados. Eu falhei com você. Eu fui um pai horrível, mas se você acordar, eu prometo que vou ser diferente. Eu prometo que vou fazer de tudo para que você tenha orgulho de mim. Só me dê essa chance. As palavras ficaram no ar, mas Alice não se moveu. Daniel, exausto, se recostou na cadeira, segurando a mão da filha, tentando encontrar algum alívio em sua oração. Naquela noite, após deixar o hospital, Daniel decidiu cumprir sua promessa. Ele tinha algo importante a fazer. Desde que perdera sua fortuna, havia uma pequena quantia que ainda lhe restava. Algo insignificante comparado ao império que uma vez controlou, mas que agora parecia a última chance de fazer algo realmente bom. Carlos, preciso de sua ajuda, disse Daniel entrando na casa. Carlos, que estava sentado à mesa lendo um velho jornal, olhou para o patrão com curiosidade. Claro, senhor Daniel. O que o senhor precisa? Daniel se sentou ao lado dele, os olhos sérios, mas com uma suavidade que Carlos não estava acostumado a ver. Quero doar o que resta da minha fortuna, disse Daniel, respirando fundo. Não é muito, mas é o suficiente para ajudar algumas pessoas. Eu sempre tive tanto, mas nunca valorizei nada. Agora eu entendo o quanto fui egoísta. Se eu quero me tornar um homem melhor, preciso começar de algum lugar. E acho que é ajudando quem realmente precisa. Carlos, tocado pela sinceridade nas palavras de Daniel, sorriu levemente. Eu sabia que o senhor poderia mudar, Daniel. E o senhor está fazendo a coisa certa. No dia seguinte, Daniel fez questão de visitar uma comunidade carente. Era a primeira vez que ele realmente saía de sua bolha de conforto e encarava a realidade das pessoas que ele, durante tanto tempo, ignorou. As ruas eram sujas, os rostos marcados pela luta diária para sobreviver. Ele caminhava entre as casas simples, observando os olhares curiosos e, em muitos casos, desconfiados. Daniel doou o que restava de sua fortuna para as pessoas que viviam ali, sem esperar nada em troca. Ele sabia que era o mínimo que podia fazer para tentar reparar o mal que causou durante tantos anos de ganância. Pela primeira vez, sentiu que algo dentro dele estava realmente mudando. No meio da tarde, enquanto visitava uma casa humilde, Daniel ouviu o toque insistente de seu celular. Ele olhou o número, reconhecendo que era do hospital. Seu coração disparou. Atendeu rapidamente com o coração na garganta. Senhor Daniel, disse a voz do médico do outro lado da linha, com uma calma que o deixava ainda mais nervoso. Tenho uma notícia importante sobre sua filha, Alice. Daniel mal conseguia falar. Sua voz falhou ao tentar formular uma pergunta. O que aconteceu? Conseguiu perguntar finalmente. Alice... Alice acordou, Sr. Daniel. Ela está consciente. As palavras o atingiram como um raio. Daniel quase deixou o celular cair no chão. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se segurar em uma parede para não cair. A felicidade misturada com o alívio era tão forte que ele mal conseguia respirar. Eu estou indo para aí agora, disse ele, desligando rapidamente o telefone e correndo na direção do hospital. Quando Daniel chegou ao hospital, o coração batia descompassado. Ele correu pelos corredores, sem se importar com os olhares dos outros pacientes e funcionários. Tudo o que importava era ver Alice, acordada, viva.
Ao entrar no quarto, ele parou por um momento como se o tempo tivesse congelado. Ali, deitada na cama, com os olhos abertos e uma expressão confusa, estava Alice. Ela parecia frágil, ainda se recuperando, mas estava consciente. Yara e Roberto estavam ao lado da cama, os olhos marejados de alegria e alívio. Quando Daniel entrou no quarto, Alice virou a cabeça lentamente e olhou para o pai. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas se encarando. Daniel mal podia acreditar que sua filha estava ali olhando para ele depois de tanto tempo. "Pai", disse Alice, com a voz fraca, mas clara o suficiente para quebrar o silêncio no quarto. Daniel não conseguiu conter as lágrimas que desceram pelo seu rosto. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de que aquilo fosse um sonho e, de alguma forma, ela desaparecesse. "Alice", murmurou ele com a voz embargada. "Minha filha, você voltou. Você voltou para mim." Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão de Alice com delicadeza. Pela primeira vez, Daniel sentiu que o milagre pelo qual ele tanto rezou havia acontecido. Alice o olhava com ternura, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo o amor e o arrependimento no olhar de seu pai. "Eu te amo, minha filha. Me perdoe por tudo", disse Daniel, chorando abertamente. "Eu prometo que vou ser um homem diferente. Eu prometo que vou fazer de tudo para que você tenha orgulho de mim." Alice sorriu, cansada, mas com uma expressão de paz. E naquele momento, Daniel soube que a vida havia lhe dado uma nova chance. Uma chance de se redimir e de começar de novo. Nos dias que se seguiram ao despertar de Alice, o hospital se tornou um lugar de alívio e celebração para Daniel, Roberto e Yara. Alice ainda estava fraca, e sua recuperação seria lenta, mas a cada dia que passava, ela ganhava mais forças. Cada sorriso que ela dava, por mais pequeno que fosse, era um presente para todos que a amavam. Daniel, com o coração renovado, não se afastava mais da filha. Ele estava sempre por perto, conversando com ela, tentando recuperar o tempo perdido e mostrar que havia mudado. E Alice, apesar de confusa e ainda muito cansada, percebia a diferença em seu pai. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido enquanto estava inconsciente, mas sentia que algo profundo havia transformado Daniel. "Pai, eu ainda não consigo acreditar que estou aqui", disse Alice em uma tarde, sua voz fraca, mas cheia de ternura. "Tanta coisa parece ter mudado. E você?" Ela olhou para o pai com curiosidade. "Você parece diferente." Daniel sorriu, embora seus olhos ainda estivessem cheios de arrependimento. "Muita coisa mudou, minha filha. E a maior mudança foi dentro de mim. Eu demorei demais para entender o que realmente importa. Eu quase perdi você. E eu nunca vou me perdoar por isso. Mas vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você merece." Alice apertou a mão do pai, sentindo o calor e o amor verdadeiro que ele agora oferecia. Sabia que o caminho para a total reconciliação seria longo, mas o mais importante era que seu pai estava ali, ao lado dela, finalmente presente de corpo e alma. Yara e Roberto também estavam sempre por perto, e a amizade entre eles parecia mais forte do que nunca. Roberto, no entanto, ainda carregava o peso da traição de seu pai. Ele evitava falar sobre Lucas, mas o nome do homem pairava como uma sombra sobre todos, uma sombra que precisava ser enfrentada. Certo dia, enquanto estavam juntos no hospital, Roberto fez algo que vinha adiando há dias. "Alice, Daniel e Yara", começou ele com a voz baixa, "eu preciso falar com vocês sobre meu pai." Todos olharam para Roberto, sabendo o quanto aquilo era difícil para ele. O próprio Daniel sentiu um aperto no peito, lembrando-se da traição que quase destruiu sua vida. Eu fui visitá-lo na prisão hoje", continuou Roberto, a voz trêmula. "Ele está destruído. O homem que eu conheci, o homem que eu admirei, não existe mais. Ele está arrependido, ou pelo menos é o que parece. Ele chorou. Ele pediu perdão. Mas eu não consegui. Eu disse a ele que nunca o perdoaria, que ele não era mais meu pai,
O silêncio no quarto era pesado. Alice, sempre a mais sensível, percebeu o quanto aquilo estava machucando Roberto, mesmo que ele não quisesse admitir. Roberto, disse ela com a voz suave, eu sei que deve ter sido muito difícil para você, mas você acha que ele está mesmo arrependido? Roberto olhou para Alice lutando com os próprios sentimentos. Eu acho que sim. Ele parecia desesperado. Mas eu não sei, Alice. Eu não sei se consigo acreditar nele depois de tudo. Daniel, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Eu sei o que é ser traído por alguém que você ama, Roberto. E sei como é difícil perdoar. Mas eu também sei o que é carregar a culpa de tudo que fiz de errado. Se o seu pai está realmente arrependido, talvez perdoá-lo seja o único jeito de libertar você dessa dor. Roberto olhou para Daniel surpreso. Ele nunca esperaria que o homem que havia sido traído de maneira tão brutal pudesse considerar o perdão. Você acha que eu deveria perdoá-lo? Perguntou Roberto sem conseguir esconder a confusão em sua voz. Daniel respirou fundo. Eu não posso dizer o que você deve fazer, Roberto. O perdão é uma escolha sua. Mas eu sei que viver com o peso da mágoa pode ser tão destrutivo quanto o próprio erro. O seu pai cometeu crimes terríveis e ele vai pagar por isso. Mas talvez ele também precise de uma chance de redenção. Assim como eu precisei. Alice, sentindo o quanto aquilo era importante para Roberto, olhou para ele com ternura. Eu acho que o perdão é mais para você do que para ele, Roberto. Você não precisa continuar carregando essa dor sozinho. Eu sei que ele fez coisas horríveis, mas se ele está arrependido, talvez seja o momento de deixar isso para trás. Yara, que também estava em silêncio, assentiu. Todos nós erramos, Roberto. E se não houver perdão, o que resta? Eu sei que é difícil, mas você não precisa fazer isso sozinho. Estamos todos com você. Roberto, visivelmente emocionado, passou a mão pelos cabelos, tentando absorver tudo o que ouviu. Ele sabia que o caminho para o perdão seria longo e doloroso, mas no fundo, sentia que talvez fosse o único jeito de encontrar paz. Vocês têm razão, disse ele finalmente, com a voz carregada de emoção. Eu não sei se estou pronto para perdoá-lo agora, mas talvez eu possa tentar. No dia seguinte, Roberto, Daniel, Alice e Yara foram juntos à prisão. Lucas estava lá, encolhido em uma cela fria e sombria. Quando eles chegaram, ele os olhou com uma mistura de surpresa e desespero. Seus olhos, antes cheios de astúcia e ganância, agora estavam vermelhos de tanto chorar. O homem que uma vez era cheio de orgulho e arrogância, agora estava reduzido a uma figura frágil, consumida pela culpa. Roberto, disse Lucas, a voz tremendo, meu filho, eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu cometi um erro terrível. Eu só queria que você tivesse o que eu nunca tive. Roberto deu um passo à frente, respirando fundo, lutando para manter o controle de suas emoções. Você quase matou a mulher que eu amo, pai, disse Roberto, a voz firme, mas cheia de tristeza. Você destruiu tudo, e não há desculpas para isso. Lucas caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sei que não mereço perdão. Mas eu imploro, Roberto. Eu imploro. Me perdoe. Eu me arrependo de tudo. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. O silêncio pesou no ar, e Roberto olhou para seu pai, sentindo a mistura de raiva, tristeza e compaixão. Eu não sei se consigo perdoar você agora, disse ele com sinceridade. Mas talvez, algum dia, talvez eu possa tentar. Alice se aproximou, surpreendendo a todos, e com sua voz ainda fraca falou. Eu perdoo você, Lucas. Não pelo que fez, mas porque eu não quero mais viver com essa dor. Eu quero seguir em frente. E para isso eu preciso deixar isso para trás. Daniel e Yara se juntaram a ela, e em um gesto inesperado, Daniel, o homem que havia sido traído de maneira tão cruel, deu um passo à frente e abraçou Lucas. Se você realmente está disposto a mudar, Lucas, disse Daniel, com a voz firme, mas gentil. Quando sair daqui,
Você terá um lugar ao nosso lado. Lucas, soluçando de tanto chorar, mal conseguia falar. Aquele momento era mais do que ele jamais poderia esperar. E apesar de tudo, sentia que havia recebido uma segunda chance que um dia ele teria que merecer. O sol da manhã invadia a casa de Carlos, preenchendo o ambiente com uma luz suave e acolhedora. O aroma de café fresco se espalhava pelo ar, misturado com o som leve de conversas vindas da cozinha. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel Albuquerque sentia uma paz verdadeira em seu coração. Havia algo de diferente naquele dia, algo que ele não sentia há anos: esperança. Alice estava em casa, se recuperando lentamente, mas com saúde. Seus dias no hospital haviam finalmente terminado, e agora ela estava ali, cercada pelas pessoas que a amavam. Sua força surpreendia a todos, e cada pequeno avanço era uma vitória comemorada com alegria. Naquela manhã, Alice estava sentada no sofá da sala de estar, apoiada em algumas almofadas, com um sorriso sereno no rosto. Ao seu lado, Yara e Roberto conversavam animadamente sobre o futuro do Edifício Costa Azul, o projeto que Alice havia iniciado e que Yara assumiu com tanta dedicação. Eu não sei o que teria acontecido com o projeto sem você, Yara, disse Alice com gratidão na voz. Você manteve tudo em pé enquanto eu estava fora. Yara sorriu modesta, mas com um brilho nos olhos. Eu só fiz o que você pediu, Alice. E tive a ajuda do Roberto, claro. Não poderia ter feito isso sozinha. Roberto, que estava sentado ao lado de Yara, deu um leve sorriso, mas ficou em silêncio. Ele ainda estava processando tudo o que havia acontecido com seu pai, Lucas. O perdão que ele ofereceu ainda não era completo, mas o simples ato de tentar perdoar já era um passo gigantesco em sua vida. E o amor que sentia por Alice o ajudava a seguir em frente, mesmo com o coração ainda machucado. Daniel, que observava a cena da cozinha, sentiu uma onda de orgulho e gratidão tomar conta de si. Ele olhou para Carlos, que estava servindo café, e balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse no quanto sua vida havia mudado nos últimos meses. Nunca pensei que acabaria aqui, Carlos, disse Daniel com um leve sorriso. E quando digo aqui, não me refiro à sua casa. Refiro-me a este lugar na minha vida, onde finalmente sinto que encontrei paz. Carlos colocou uma xícara de café na frente de Daniel e sorriu de volta com aquela calma característica que sempre teve. Às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente importa, Sr. Daniel. E o senhor está descobrindo isso agora. Daniel suspirou, olhando para a sala onde Alice, Yara e Roberto conversavam. Ele sabia que Carlos estava certo. Havia passado tanto tempo correndo atrás de dinheiro, poder e status, sem perceber que o que mais importava estava ali ao seu redor, o tempo todo. A família, os amigos, o amor. E ele quase havia perdido tudo isso por sua cegueira. Acho que você sempre soube disso, não é? Perguntou Daniel com um tom mais leve. Sempre tentou me mostrar, mas eu nunca quis ouvir. Carlos deu uma leve risada. O senhor era teimoso, Daniel, mas eu sempre soube que um dia o senhor entenderia. E estou feliz por estar aqui para ver isso acontecer. Daniel deu um gole no café, sentindo o calor da bebida preencher seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Mais tarde, naquele mesmo dia, todos decidiram fazer uma pequena celebração. A vida estava começando a tomar novos rumos, e era hora de comemorar as vitórias, por menores que fossem. Alice, embora ainda frágil, estava animada para participar. Sentada no jardim da casa de Carlos, sob a sombra de uma árvore, ela observava a pequena reunião com um sorriso calmo. Parece que estamos todos começando de novo, não é? Disse Alice, enquanto Yara se sentava ao seu lado. Yara assentiu, olhando para o horizonte. Sim, e eu acho que todos nós precisamos disso. Um novo começo. Roberto se aproximou, trazendo algumas bebidas e sentando-se ao lado de Alice. Ele olhou para ela, o amor claro em seus olhos. Você sabe que eu sempre estarei aqui, não é? Disse ele baixinho apenas para Alice ouvir. Alice olhou para Roberto e sorriu, tocando sua mão com carinho. Eu sei.
E eu também estarei aqui para você. Os dois ficaram em silêncio por um momento, aproveitando a companhia um do outro. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma promessa de que, apesar de tudo o que haviam passado, o amor os manteria unidos. Daniel, que observava tudo de longe, sentiu seu coração aquecer. Ele sabia que Alice e Roberto tinham algo especial, algo que ele nunca havia tido em sua própria vida. E pela primeira vez, ele se sentia feliz por isso. Ele se aproximou do grupo e, com um sorriso sincero, colocou a mão no ombro de Roberto. Roberto, eu sei que cometi muitos erros no passado, mas eu quero que você saiba que tem minha bênção. Se você e Alice... Bem, se vocês quiserem ficar juntos, eu aprovo totalmente. Roberto olhou para Daniel surpreso, mas profundamente agradecido. Obrigado, Daniel. Isso significa muito para mim. Alice também sorriu, sentindo-se finalmente em paz com o pai. Ela sabia que o caminho até ali havia sido longo e doloroso, mas estava feliz por ver o homem que Daniel se tornara. Obrigada, pai, disse Alice emocionada. Eu estou tão feliz que você esteja aqui com a gente. Daniel assentiu, as lágrimas acumulando-se em seus olhos. Pela primeira vez ele sentia que estava vivendo a vida que realmente importava. Alguns dias depois, Daniel e sua nova família decidiram visitar Lucas na prisão mais uma vez. Sabiam que, apesar de tudo, ele precisava de apoio, mesmo que ainda fosse um homem quebrado pelas escolhas que fez. Quando chegaram à prisão, Lucas estava diferente. Não era mais o homem arrogante e implacável que uma vez dominou o mundo dos negócios. Ele estava frágil, mas de alguma forma, mais humano. Ao vê-los, Lucas caiu de joelhos, chorando. Eu nunca vou me perdoar pelo que fiz, disse ele com a voz trêmula. Mas o fato de vocês estarem aqui, isso já é mais do que eu mereço. Alice, que ainda estava se recuperando, deu um passo à frente e com uma voz suave disse: Nós estamos aqui porque acreditamos que todos merecem uma segunda chance, Lucas. Até você. Yara e Roberto também assentiram, e finalmente Daniel se aproximou. Quando você sair daqui, disse Daniel com firmeza, mas também com compaixão, se você realmente quiser mudar, vamos estar esperando por você, como uma família. Lucas chorou ainda mais, sentindo o peso do perdão que ele jamais esperava receber. E assim, com o coração cheio de esperança, Daniel, Alice, Roberto e Yara deixaram a prisão naquele dia, sabendo que, apesar de todas as cicatrizes do passado, um novo começo os aguardava. Eles haviam aprendido que o perdão e o amor eram as maiores riquezas que alguém podia ter, e finalmente estavam prontos para viver de verdade.